Queridos irmãos, nós vamos meditar mais uma vez na palavra do Senhor. E hoje eu gostaria de trazer uma palavra para você, que você anotasse aí, que você guardasse isso, porque você vai precisar disso nos próximos meses, talvez nos próximos anos, inclusive, de acordo com aquilo que o Senhor ministrar ao teu coração. Eu quero refletir hoje a respeito de conquista. Eu tenho falado sobre isso e hoje nós vamos fazer uma introdução aqui a respeito desse tema, sobre conquistar. E aqueles que me conhecem aqui na igreja sabem que eu tenho muita dificuldade em lidar com esses temas dessa nova teologia de vitória, de conquista, da própria conquista, de prosperidade, né? Esse olhar material, esse olhar que essa teologia traz para que as nossas conquistas sejam conquistas materiais, eu tenho muita dificuldade, eu tenho muita resistência em relação a isso. Não creio que as conquistas que Deus tem para nós ficam apenas nesse ambiente material. É claro que Deus tem coisas boas para os seus filhos. É claro que Deus quer que a gente viva bem. É claro que Deus quer que não falte pão na nossa mesa. É claro que Deus quer que a gente tenha o dinheiro necessário para cada dia, para o nosso sustento. É claro que Deus quer que a gente viva de uma forma confortável aqui enquanto passamos nossos dias aqui na terra. Deus não quer que a gente viva sofrendo aqui. Nenhum pai gosta de ver um filho sofrendo, um filho penando. Não, nenhum pai gosta disso e Deus também não. O problema dessa teologia é que esses ensinamentos, eles colocam essas conquistas materiais acima de todas as outras. Eles colocam essas conquistas materiais como prioridade, como se você vivesse para vencer aqui na terra, mas nas questões terrenas, nas questões materiais. Não, e se você está em Cristo, você já colocou os teus pés na eternidade. Você já está no reino do Senhor, você já está no reino dos céus, você já está vivendo aqui à sombra daquele reino que vai se manifestar completamente quando Jesus vier nos buscar e definitivamente assumir o trono de toda a história da humanidade. Aqui a gente já pode receber os benefícios daquilo que Jesus conquistou na cruz por nós. E nós vamos trabalhar sobre isso, nós vamos trabalhar sobre conquista. O povo de Deus é um povo de conquista, o povo do Antigo Testamento é um povo de conquista. O povo no Novo Testamento, que é a igreja de Jesus, também é uma igreja de conquista, é uma igreja que avança. Nós vamos ver isso ao longo do Novo Testamento, como que aquela igreja conquista, como que aquela igreja avança. E nós vamos tratar desse assunto de conquista aqui, tanto na esfera pessoal, né, de cada um de nós, da nossa família, quanto na esfera também da igreja, do corpo de Cristo. Você inserido dentro de um exército que marcha. E eu gosto muito de Josué, porque Josué ele nos revela algo assim extremamente participativo na questão do homem. Deus tinha um projeto para o povo de Israel, mas o povo também tinha que fazer a sua parte. E o primeiro capítulo de Josué que você ouviu, e eu gostaria até que você ouvisse e lesse aí na sua Bíblia, ouvindo e lendo junto, simultaneamente aí na sua Bíblia, você vai ver que era um momento muito difícil. O texto ele não vai deixar claro como estava o coração do povo naquele momento, mas isso é muito fácil para a gente entender. Você volta naquele tempo e você se coloca ali no meio do povo
e Moisés, o grande líder de Israel, Moisés havia morrido. E Moisés morreu na hora do time entrar em campo. Imagina a seleção brasileira muito bem preparada, com futebol refinado, com os melhores jogadores do mundo, a melhor seleção do mundo, bem organizada taticamente, do jeitinho que o técnico queria e funcionando. E aí, na véspera de começar a Copa do Mundo, o técnico da seleção morre. E aí eles vão chamar o seu auxiliar técnico. Aquele que estava ali acompanhando, auxiliando, ele é chamado agora para assumir a ponta. Então ele tem dois grandes desafios. O primeiro é assumir o lugar de Moisés. Josué era um assistente, um auxiliar técnico de Moisés. Então, em primeiro lugar, ele tem o desafio de substituir Moisés. Em segundo lugar, ele tem a responsabilidade de levar aquele povo a conquistar a terra prometida. Ele tem a responsabilidade de levar aquela seleção a ser campeã do mundo. Esse era o grande desafio. E aí você volta naquele momento, você entra naquele momento da história e você imagina como que o povo estava. O povo estava de luto, o povo estava sofrendo, o povo estava prostrado. Mas Deus chama então Josué para conduzir o povo à terra que o Senhor prometeu para aquele povo. Nós estamos vivendo, é claro que aqui não morreu nenhuma liderança, não é disso que a gente está vivendo, mas nós também estamos vivendo um tempo de prostração, um tempo de desânimo. O desânimo ganhou força, a depressão ganha força, a ansiedade ganha força. Esses temas têm sido recorrentes na palavra dos pastores, buscando fortalecer a igreja, tentando levantar irmãos que estão prostrados, que estão desanimados. Por que isso? Porque o povo de Deus é chamado de exército de Deus no Antigo Testamento, e isso não é à toa, e isso não é em vão, e isso não é apenas ilustrativo. Essa é uma verdade, é a característica mais forte do povo de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. No Antigo Testamento, quantas conquistas, vencendo cada uma de suas batalhas, e no Novo Testamento também, com uma igreja que avança sobre as portas do inferno, que o inferno é o grande inimigo, o grande exército inimigo do Novo Testamento. A partir de então, é exatamente Satanás, os seus demônios, é todo o inferno que se coloca contra a igreja de Jesus, e a igreja avança. E a igreja derruba as portas do inferno. Nós precisamos disso nesse momento. Nós precisamos que o Senhor nos levante. Não é o pastor que vai fazer isso, mas é a palavra do Senhor que vai fazer isso. E também aquilo que a palavra do Senhor vai deixar para que nós façamos. A nossa parte nessa história. É fundamental que a gente faça a nossa parte. Veja o que Deus diz. Capítulo 1 de Josué, no verso 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, servo de Moisés, aquele que andava com Moisés. E aí você viu aí que Deus entregou o bastão para Josué. No versículo 6, que é o que nós vamos deixar hoje como texto áureo para nós, diz assim, versículo 6, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a teus pais lhes daria. Tu farás. Deus disse que Josué ia fazer aquele povo entrar na terra prometida, herdar. Era uma promessa do Senhor, e a única coisa que Deus pede para Josué, que Deus ordena, na verdade, isso é imperativo, a promessa do Senhor, ela deveria se cumprir, e a única coisa que Deus fala, que Deus ordena a Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Já falamos sobre isso, sobre fazer força,
sobre buscar ânimo, sobre nos colocar de pé. Levanta-te, a palavra que Deus disse a Jeremias, eu acho isso maravilhoso, me ajuda. Esse texto aqui para mim é um antídoto nos meus momentos de canseira, de desânimo, de prostração. Não pense que o pastor, pelo fato de ser pastor, ele não tem os momentos que você também tem. Tem dia que a gente quer largar tudo, tem dia que a gente está cansado, tem dia que a gente está desanimado, e isso acontece em muitos momentos. Satanás peleja contra nós, lançando os seus dardos no nosso coração para nos fazer desanimar. E esse texto aqui para mim, o primeiro capítulo de Josué, de uma forma muito especial, o versículo 6, é um dos antídotos que eu uso, que eu introjeto na minha veia nesses momentos de prostração e de cansaço. A palavra do Senhor a ele é: esforça-te e anima-te, põe de pé, que é exatamente a palavra que Deus disse a Jeremias quando chamou Jeremias, o grande profeta Jeremias. Ele disse: levanta-te e põe-te de pé, porque eu falarei contigo. São textos para mim que são maravilhosos e são poderosos, vivos, que entram de fato na nossa veia, alcançam o nosso coração e nos colocam de pé. Esse texto é maravilhoso, que ele vai nos dar a diretriz sobre como ser um povo conquistador. A você que é nosso amigo, você que é membro de outra igreja, você pode compartilhar essa palavra com o seu pastor, por uma questão até de ética, né? Você de outra igreja, você não é pastoreado pelo pastor Fábio, você tem o seu pastor aí, você pode compartilhar com ele essa palavra, você pode discutir essa palavra com ele, ver o que ele acha também, e siga sempre a direção do teu pastor, na igreja que você faz parte aí, siga a orientação do teu pastor. E aqui na nossa igreja aqui, nós vamos caminhar por isso, porque é uma necessidade nossa, é o nosso contexto aqui hoje. Então você que está caminhando com a gente, você tem nos dado assim esse privilégio de participar conosco dessa caminhada, de uma caminhada de conquista, do jeito que a Bíblia ensina o que é conquistar, o que é ser um povo conquistador. Nós precisamos, nesse tempo de luta, de sofrimento, de opressão, de sombra, de morte ao nosso redor, nós precisamos recuperar a coragem tão clara, tão característica do povo de Deus, restaurar a coragem, restaurar a identidade de sermos um povo vitorioso, de sermos um povo corajoso, de sermos um povo que não desanima, que não se entrega, um povo que marcha de pé. Não somos um povo como aquele lá do vale de ossos secos, não, somos o exército de Deus que marcha. O problema é que às vezes a gente esquece disso. O problema é que às vezes a gente se perde no meio de tanta turbulência, de tantos problemas, e os nossos olhos não conseguem enxergar ao Senhor, ou então nós andamos cabisbaixos, olhando para baixo, quando nós devemos ter os nossos olhos em Cristo. Olha para Jesus sempre, porque todas as vezes que nós olhamos para Ele, nós estamos seguros, caminhamos seguros e caminhamos em direção à conquista. Então nós vamos ver aqui que as conquistas sempre fizeram parte do povo de Deus. É natural isso. Nós vivemos um tempo muito difícil. Nós estamos colhendo hoje coisas que foram semeadas no passado, por nós ou pelos nossos antecessores. Nós sofremos por uma questão de política, de corrupção. Satanás tem avançado nisso. Nós demos brecha, nós deixamos espaço para Satanás avançar. Não digo só na política, eu digo nas grandes empresas, eu digo nas grandes academias formadoras. Nós temos faculdades e universidades completamente opostas, que pelejam contra o reino de Deus. Os seus ensinamentos
Por quê? Porque o povo de Deus foi se perdendo na sua caminhada e deixou então que Satanás avançasse. Nós temos a mídia, né? Nós temos a televisão, a internet hoje, o povo de Deus está se levantando, Deus tem chamado, Deus tem levantado em cada canto desse país um povo que vai marchar contra as portas do inferno, que já tem marchado contra as portas do inferno. Nós estamos colhendo hoje aquilo que foi plantado lá atrás, por nós ou por outros. E nós temos uma geração vindo também, nós temos os nossos filhos, nós temos os nossos netos que estão vindo aí e que ainda dependem da nossa semeadura, daquilo que nós vamos semear hoje. Eles não são responsáveis por aquilo que eles vão colher a curto prazo, mas o que nós estamos deixando para eles, o que nós estamos semeando para que eles colham, então, no futuro bem próximo. É uma responsabilidade nossa de deixar o caminho preparado para a próxima geração. Isso é muito importante para nós. Nós precisamos vencer o desânimo e a prostração, e nós vamos fazer isso. Nós vamos, aqueles que já estão na caminhada, vão reciclar, vão relembrar, vão botar então novamente aquela farda que está pendurada lá. No exército de Jesus não existe gente na reserva, não existe gente aposentado. A gente peleja aqui, somos a igreja militante até quando Jesus voltar. Então, essa é uma palavra de introdução. A minha palavra para você é: levanta-te, levanta-te, esforça-te e tem bom ânimo. Nós vamos caminhar juntos, nós vamos marchar juntos. Você que é membro de outra igreja aí, sempre converse com o teu pastor, mas você também pode falar conosco. Se precisar de alguma orientação, nós estamos aí para servir o povo de Deus. Mas sempre lembre de buscar aí orientação do teu pastor. Na próxima, no primeiro momento, eu não quero nem falar de estudo, porque estudo dá ideia de teoria, mas na primeira estratégia, a estratégia é aquilo que a gente vai colocar em ação. E essa palavra não é uma palavra para você guardar aqui na sua cabeça e ficar sabendo, não. É uma palavra que deve entrar no seu coração e deve mexer com as estruturas da tua vida e que tem que mudar a tua caminhada, principalmente para quem está cansado, prostrado. É hora de levantar. É hora de você conquistar aquilo que Deus tem para você. E Deus tem terra prometida para você. Deus tinha uma terra prometida para o povo e disse para o povo: vai lá e conquista, porque eu vou fazer vocês herdar essa terra. Deus tem colocado no seu coração sonhos. Deus tem colocado no teu coração coisa preciosa, bênçãos que vão abençoar a vida de outras pessoas, que vão socorrer outras pessoas. Essa palavra é para você. Nós vamos no próximo encontro aprender a estabelecer os nossos objetivos a serem conquistados. Mas nesse momento eu quero deixar um exercício para você. Pega uma folha de papel e escreva ali 3 ou 4, não adianta a gente escrever muita coisa, mas três objetivos que você gostaria de conquistar. E nós vamos conversar sobre isso no próximo encontro. Mas é importante que você faça esse exercício. Anote numa folha de papel. Primeira conquista, segunda conquista, terceira conquista. Aquilo que você quer conquistar hoje, aquilo que você vê que é bênção de Deus para a sua vida. E aí nós vamos caminhar em busca disso, trabalhar em busca disso. Como indivíduo, como família e como igreja. Que Deus te abençoe, querido, nessa caminhada. É hora de ir para a peleja, é hora de ir para a guerra. Satanás está aí na rua trabalhando, está usando armas pesadíssimas, mas nós temos as armas mais poderosas que alguém pode ter. E o inferno não pode, nem contra a minha vida, nem contra a tua vida, nem contra a tua família, e nem contra a igreja de Jesus, a qual você faz parte. Que Deus te abençoe. Bota a tua farda e vamos para a guerra em nome de Jesus.